Tá, então vamos lá. Só dando uma revisada aqui que eu passei antes. Isso aqui a gente está falando de microarquitetura. A microarquitetura, na verdade, ela é um nível do meio, né? Então a gente estudou primeiro da lógica digital em SD, depois viu o conjunto ISA, e aí agora a gente vai ver a microarquitetura e depois viu a microarquitetura. Microarquitetura, na verdade, é uma olhada mais próxima do processador, e aí a gente adota essa microarquitetura aqui que tem esse caminho de dados, que é um caminho de dados inventado, porque lógico que um Intel e um Ryzen não funciona assim. E aí a gente entendeu o que é isso daqui, né? A gente entendeu que a gente tem esses registradores lá, que ficam muito próximos à unidade de lógica aritmética, que só o H vem aqui para o A, que vários deles podem ir para o B, que a UAL também vai ter 6 sinais de controles, que o deslocador tem 2 sinais de controles, a unidade lógica também solta esse N e esse Z. E aí, as perguntas sempre que vem nesse negócio quais são os registradores que podem passar para o barramento B, né? Então não são essas setas gordas, são as setinhas pequenas. Por quê? Porque quem manda nessa porra aqui é a microinstrução, né? É a microinstrução que vai comandar esse negócio. Então, se não tem uma setinha branca aqui no MAR, quer dizer que o MAR não grava lá, né? Tem um exemplo dele aqui na frente, de uma prova dele, que o LVN, ele vem com uma seta preta gorda, né? Para ele, só que não tem sinal de controle. E se é a microinstrução que comanda esse negócio todo aqui, se é a microinstrução que carrega os sinais de controle, que comanda, então só ela pode ativar o LVN para receber do barramento C. Se não tem aqui o sinal de controle, então o LVN não recebe o sinal que vem do deslocador. Aqui os cálculos, vou tentar fazer um hoje também. A gente viu como é que funciona as instruções, como é que são as instruções do ISA, né? Lembrando que agora é diferente, né? Então a gente fala primeiro de microarquitetura, microinstrução, e depois fala de instrução, né? Então a gente volta a olhar um pouco mais para trás, não olha mais tão próximo do processador. E tem um caminho de dados todo aqui, um caminho basicão, que é basicamente um que acontece de uma forma geral. Depois a gente começa a adicionar as coisas, adiciona os multiplexadores, que podem receber 2 sinais e transformar em um. E eu coloco um deslocador aqui, um deslocamento à esquerda, um deslocamento que vai tratar esse jumper aqui. E aí o que eu fiz? Aqui tem um caminho de dados completo, já com todos os sinais de controle e a instrução separada, né? Essa instrução aqui, ó, né? O que acontece com ela, né? Isso aqui são registradores, né? Então, ó, 11 a 15 passa para cá. 16 a 20 é outro registrador, chega aqui no outro registrador. 21 a 25, esse campo, essa quantidade de zeros e uns passa para o primeiro registrador. E aí eu coloquei aqui a definição de cada controle. Esse aqui é os controles da unidade lógica. Esse aqui é o sinal de controle desse multiplexador e o que ele faz. Esse aqui é o sinal de controle do banco de registradores, tem todos os sinais de controles aqui explicados. E aí aqui tem sempre um slide com os sinais de controles ativos e inativos para cada formato de instrução, formato R, que é o ADD, sub e tal. E aí fiz o caminho aqui, né? Como é que você vai estudar esse negócio aqui, se você quiser dar uma rushada nisso essa madrugada ou amanhã? Você vai pegar uma imagem dessa, você vai lá no slide do Renato, você vai pegar um caminho de dados vazio, igual esse daqui. Você vai jogar isso aqui no Paint, vai pegar um pincel lá e vai começar a fazer o caminho que a instrução faz. A instrução sai daqui. Peraí, é um ADD, o ADD tem 3 registradores, então eu vou pintar o primeiro registrador, vou pintar esse aqui e vou pintar esse aqui. Pinta com pincel mesmo no Paint, em cima das setinhas. E aí você pintou, aí você sabe quais são os elementos que ele está passando, quais são os elementos que ele está usando, porque ele vai te perguntar isso. Quais são os sinais de controle que estão sendo usados no caminho de dados, quais são os elementos que estão sendo usados. Por exemplo, a instrução do tipo R, ela não usa essa parte aqui, porque essa parte aqui é só para escrever na memória, é só para load word e para story word. Então você dá um bypass aqui, ó, por esse caminho aqui. Então na hora que você faz a instrução R lá no Paint lá, que você colorir isso aqui, você vai ver que isso daqui não está sendo usado. Então na hora que eu te perguntar lá, cite quais são os componentes que são utilizados na instrução do tipo R, você vai falar todos eles menos isso daqui, né? Você vai falar que usa o banco de registrador, você vai falar que usa a unidade lógica, você vai falar que usam-se 3 registradores, e aí o sinal sai aqui do resultado
da unidade lógica, passa pelo multiplexador, volta para o registrador de dados para escrita. Isso aqui vai estar ativo, passa para o registrador da escrita, que é o registrador que veio, né, daqui, que na verdade é aquele primeiro da sua instrução ADD, né, o ADD T0, $T1, $T2. Então o T0 é o que recebe, ele vai receber, lógico, só no final. Então vai passar isso aqui tudo, vai voltar e aí sim volta para o T0. Então os bancos de registradores, o que é importante para a gente hoje é que o banco de registradores a gente vai usar ele 2 vezes. Tá? Para a gente seguir aqui adiante, é bom a gente entender que a gente usa ele 2 vezes. Deixa eu retomar no formato R aqui para a gente entender isso. A instrução sai daqui, e aí essa instrução do formato R, cadê? Deixa eu copiar isso, joguei aqui, diminuir. A instrução do tipo R, que pode ser uma ADD, $T0, $T1, $T2, eu estou usando 3 registradores. Então a gente faz o caminho aqui de 3 registradores, 2 registradores de leitura e um para escrita, né? E aí essa instrução também, uma parte dela vai vir para cá. Vai ser os bits de 0 a 15? Não, vai ser o bit de 0 a 5 só, porque no do tipo R você tem outros campos aqui, né? De 0 a 15 é só para quando é só endereço, né? Um load word, story word. Esse 0 a 15, 0 a 5, eles vão passar por aqui, ó. Passa por aqui, chega aqui no controle da unidade lógica, são justamente aqueles 6 bits de sinais de controle. Vai ativar a unidade lógica para fazer o que? Uma soma, já que é um ADD, né? A soma do que? Do valor que está vindo aqui e desse valor que está vindo aqui. Esse multiplexador está com 0, né? Por isso que pega esse sinal aqui, vem aqui do 0 e passa para cá, recebe esses 2 sinais. Os 6 sinais de controle desativam para fazer a soma. E aí, feita a soma, não precisa salvar isso na memória. Isso não precisa, foda-se se eu já somei isso daqui, não precisa mandar para memória, deixa guardadinho lá no $T0. Então vai dar o bypass aqui nesse memória de dados, passa pelo multiplexador, esse 0 e esse 1 eu coloquei lá porque está errado nos slides. Eles estão contrários, tá bom? Então quando vem aqui o resultado da unidade lógica, na verdade não vem para o 1, ele vem para o 0. Então vem para o 0, e isso está explicado lá no slide do main para reg. Então ele vem aqui, volta e chega aqui escrevendo dados para escrita. Além disso, claro, toda vez que eu chego nessa instrução, né? Como assim chego nessa instrução? Eu estou lá no meu programa tem lá o LA V0 para ler o inteiro. Tem uma load word, tem um ADD aqui, tem um sub aqui, tem um back aqui. Beleza, cheguei aqui, né? Cheguei aqui nessa linha, a microinstrução vai puxar essa instrução inteira, né? Além de puxar essa instrução inteira e fazer a repartição dela para cada parte da instrução ir para o caminho de dados, ele também vai também pegar esse endereço e vai falar assim, ó, vamos deixar a próxima instrução já no gatilho? Então é por isso que tem essa divisão aqui, ó, né? Passa a instrução ali para o caminho de dados, mas também já deixa a próxima no gatilho. Já pega mais 4. O que é esse mais 4 aqui? É lá no seu compilador, seu programa tem lá, ó, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8, linha 9, linha 10. Isso aqui são inteiros, né? São números inteiros. Então para pegar a próxima instrução, ele vai somar 4 bits para fazer esse inteiro aqui. Somar, e aí depois chega aqui, como não teve desvio, pega esse sinal e já volta e já deixa aqui pronto para a próxima instrução aparecer. Beleza? O que a gente precisa saber é que então a gente passa pelo banco de registradores 2 vezes. Primeiro na hora que chega esses sinais e depois na hora que essa soma está pronta, eu preciso voltar aqui para os registradores para gravar. Onde? Onde no $T0, que é onde a minha instrução de ADD está mandando eu fazer, né? Então eu tenho acesso ao banco de registradores a primeira vez para ler o T1 e o T2 e depois acesso eles para gravar, tá? Isso que é interessante para a gente agora, nessa parte de hoje, porque inclusive é isso mesmo, para a gente falar de pipeline. Pipeline, na verdade, o que é? É porque isso daqui é energia elétrica, isso aqui são fios, né? Isso aqui já conseguiram estudar que um processador pode chegar
até petahertz. Isso é 10 elevado a 15. Isso é muita coisa. Isso é o que? A velocidade máxima que uma energia elétrica pode chegar. Então você imagina que isso aqui é tão rápido que na hora que a unidade lógica está fazendo a operação, isso aqui está parado. Isso aqui está ocioso e podia estar trabalhando. Podia estar mandando alguma coisa aqui. De tão rápido que isso é, isso aqui podia estar fazendo outras coisas. Então eu vou trabalhar isso aqui de forma cadenciada. Então, ao invés de pensar nessa sequência aqui de operações que vão fazer, o que é? O IF. O IF é a busca de informações, né? Então é a memória de instruções, essa parte do IF aqui. Depois vai para o registrador. Então é a leitura do banco de registradores. Então aqui, nesse reg aqui, ele está lendo o valor de dólar T1 e dólar T2 para fazer a soma. Esse dólar T1 e dólar T2 são passados para unidade lógica aritmética. Unidade lógica aritmética aqui desenhadinha igual a E. Depois que esse resultado sai da unidade lógica aritmética, a gente tem a fase de escrever na memória. Ah, o ADD não escreve. Mas a gente tem a fase de escrever na memória. A gente tem um ciclo de clock, tá? E tem uma parte desse ciclo de clock que é reservada para escrever na memória. Ah, o ADD não usa. Foda-se. Essa parte está reservada lá, então vai ficar parado. E depois a gente volta para os registradores. No caso da ADD, sim, a gente está salvando dentro de dólar T0. No caso do load word, sim, a gente está salvando dentro o endereço lá, o valor que estava lá na memória, dentro do meu registrador que eu mandei, né? Então esse salvar vem aqui dentro da parte desse segundo registrador. A story word não. A story word eu só pego o valor de um registrador, né? Já fiz a leitura aqui do registrador. A unidade lógica aritmética calcula o endereço que vai mandar na memória, e aí a memória de dados vai lá e grava lá na memória RAM, né? Então a gente não usa essa parte aqui, mas toda vez que a gente for fazer o pipeline, a gente vai escrever essas 5 etapas aqui, tá bom? E aí os exercícios de pipeline que estão aqui, né? Ele sempre vem assim, represente o pipeline apenas identificando os hazards. Então você só vai colocar uma debaixo da outra em escadinha e vai depois identificar os hazards. Depois você vai corrigir os hazards por meio de bolhas. Então você vai saltar linhas para colocar bolhas. Vou fazer isso tudo junto. E depois a gente vai fazer esse pipeline com as bolhas já, só que usando encaminhamento. Então a gente vai usar muito menos bolhas e vai fazer um encaminhamento. E vou explicar o encaminhamento também lá na frente, tá? Então a primeira coisa que essas questões sempre vêm é represente o pipeline usando apenas identificando os hazards, identificando eles. Esse é a mesma lista que a gente tinha no semestre passado. Eu não sei se eu mudei aqui de propósito, mas vamos usar essa que está aqui no programa. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, deixa eu bloquear isso aqui. Bloqueei, tudo bloqueado. A primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou desenhar isso daqui em escadinha. É aquela analogia que ele usa, né? Da lavadora de roupa, da secadora de roupa, do não sei do que de roupa, do núcleo de roupa, enfim. Enquanto uma está fazendo uma coisa, você pode fazer outra coisa na outra, né? Você pode usar o tanquinho enquanto a lavadora está sendo usada, você pode usar também a secadora enquanto o tanquinho e a lavadora estão sendo usados. Você pode usar esses negócios. Então quer dizer que nesse momento aqui, ó, do clock, desse CC1, né, a primeira instrução é a única que existia. Já no segundo momento, enquanto eu estou acessando o banco de registradores pela primeira instrução, eu posso fazer a segunda, acessar essa memória de instruções. A terceira, enquanto uma está usando a unidade lógica, eu posso acessar o banco de registradores, posso fazer a busca por instruções na memória de instruções. Então só colocar a escadinha, e aí eu preciso identificar os hazards. O que são esses hazards? Esses hazards é um negócio assim, olha, beleza, você está colocando tudo em escada, você quer que eu trabalhe aqui feito um bull de carga sem parar, então eu vou fazer alguma coisa a todo tempo. Beleza, vou fazer 5 coisas ao mesmo tempo, né? 5 coisas ao mesmo tempo. O problema é que às vezes eu não vou conseguir fazer a segunda coisa porque eu dependo que a primeira termine, né? Isso são os hazards. Então,
O primeiro exemplo aqui, as duas primeiras instruções, já dá um hazard pra gente. Já dá um hazard? Dá, porque eu preciso pegar esse valor que está em $2 e $3. Não sei se isso é um endereço, se é um valor, se isso é um inteiro, se é um float, se é só um endereço de memória. Importa pra mim? Não, foda-se. O que importa pra mim aqui é o ADD e comparar esses operandos com os de baixo. O que está dentro desse registrador aqui, pra mim não me interessa. Mas eu sei que eu preciso somar o 2 com 3, vou jogar eles em $1, né? Só que jogar em $1, você lembra? Eu passo pelo banco de registradores, vai para a unidade de lógica aritmética, dá o bypass na memória de dados, passo pelo multiplexador, volto o caminho inteiro para salvar no $T0, né? Ou seja, esse $T1 aqui, T1 aqui agora nesse exemplo, esse $T1 ele só vai estar pronto no final do processo todo, só vai estar pronto aqui nesse momento, só nesse reg aqui. E aqui eu já estou buscando ele como operando. Então ele já está na leitura dos registradores, ó, ele já está aqui, né? E olha o tempo, né? Isso aqui é uma linha do tempo, né? Que a gente está falando de clocks, de ciclo de clock, mas você pode pensar como primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora. E aí não tem como eu usar um negócio na terceira hora que só vai estar pronto lá na quinta hora, né? Não tem como eu querer apressar esse negócio aqui, porque o negócio não está pronto. Eu não posso querer comer um bolo enquanto eu ainda nem botei o negócio no forno. Então esse aqui é o primeiro hazard. Então o que você vai fazer? Você vai vai desenhar uma linha da onde o negócio está sendo pronto e da onde ele deveria estar chegando. Então ele está ficando pronto aqui no final e você vai desenhar uma linha até onde ele deveria ser usado aqui. Esse aqui é o primeiro hazard, identificado o primeiro hazard. Oi? Sim, puxa a linha mesmo. Faz um risco mesmo. Fez um risco que é o mais gordo mesmo, mas é esse daí. Que mais? Aqui eu tenho uma soma de 1 com 4, né? Esse $1 não tá usando aqui nas de baixo, eu tenho que olhar isso também, tá? Tem que olhar esse $1 aqui, ó, porque ele tá ficando pronto aqui. Mas e se precisasse aqui também? Isso também seria um hazard, né? Se o $1 fosse um operando aqui dessa instrução, também teria um hazard para cá. Se fosse, né, também teria um hazard para cá. Não é o caso. Mas aqui eu tenho uma soma de $1 com $4 dentro de $2. Aqui eu estou usando $0 e $3. $3 aparece aqui como um operando. E aqui é um story word, né? Para quem não se lembra, as operações de story word e de load word, elas sempre vêm acompanhadas de um registrador. E aqui não me perguntem, eu não sei porque ele não usa mais as letras, mas ok, a gente segue assim. Sempre tem um offset e aí vai ter um outro registrador. Aquilo que está à direita é sempre o que está mais próximo da memória, tá? Então a load word, você está pegando da memória. Então, ó, estou pegando da memória e estou salvando em $2. A story word, né? A story word já é o inverso. A story word, deixa eu bloquear de novo. A story word, eu na verdade eu vou pegar o valor que está no registrador e vou salvar na memória, tá? Esses dois aqui, esse do segundo parâmetro é sempre da memória. Só que a SW, a story word, ela faz esse caminho, que é o da esquerda para a direita, e a load word faz o caminho inverso, né? Eu vou pegar da direita aqui e levar para a esquerda, tá bom? Isso aqui é importante pra gente saber, pra gente identificar esses operandos aqui. Por exemplo, aqui, ó. Não, vamos ver. ADD $4, $1, $2, $0, $3, né? Eu tô story word, então eu vou pegar esse aqui e vou salvar lá. Então eu não preciso desse aqui muito pronto, né? Aqui eu tenho que eu vou pegar o valor do $3 e vou salvar ele aqui nessa memória. Esse salvamento aqui da memória é bem aqui no final, né? Bem aqui do fim do DM. Memória de dados, vai salvar a memória RAM. Então,
Se esse dólar 3 aqui da subtração, eu tô pegando o dólar 1 e esse dólar 4. Tem que trocar esse negócio. Dólar 4, tem que bloquear tudo de novo agora. Bloqueia. 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 Tudo bloqueado. Esse dólar 3 aqui, né? Eu tô salvando ele na memória. Só que aqui eu tenho uma subtração de dólar 1 e dólar 4, né? Esse dólar 1 e dólar 4 eu vou subtrair eles e aí eu vou jogar o valor em dólar 3, né? Se tivesse uma abaixo da outra, eu ia ter essa unidade lógica aritmética fazendo o cálculo bem antes da memória de dados gravar. Então isso também seria um hazard, tá? Aqui não é o caso porque a gente tem esse ADD maravilhoso aqui salvando o nosso rabo. Mas aqui, por exemplo, ó, eu já tenho o dólar 2 como resultado e aqui o dólar 2 como operando. Isso aqui vai estar pronto a tempo disso aqui acessar a memória, o banco de registradores? Não sei. Vamos ver aqui, ó, se isso aqui vai estar pronto. Isso aqui está pronto aqui, no final desse head. E aí eu vou usar como operando aqui. Esse operando vai buscar aqui, ó, o hazard, né? Então, mesma coisa. Eu vou desenhar uma outra linha igual aquela outra. Opa. Mas ali o Story Word dá hazard, não dá não? Esse Story Word aqui? É, o 3. Com qual? Com o de cima ou de baixo? De baixo. O de baixo. É, dá lá, Ó, esse dólar 3, né, ele vai ser alterado em que situação? Ele vai ser alterado aqui, a não ser que lá na frente eu faça um negocinho aqui. Mas ele vai ser alterado só aqui nesse registrador, né? Por quê? Porque eu acesso aqui os valores de dólar 1 e dólar 4 no banco de registradores. Ele faz essa soma, dá um bypass nisso aqui, né? A gente só escreve porque está reservado no tempo do ciclo do clock. E aí vai salvar aqui, né? Se fosse uma LW no lugar dessa W no dólar 3, aí você teria hazard. Se fosse um load word, então eu preciso pegar da memória e gravar no dólar 3, né? Isso aqui só vai ficar pronto no reg, né? Porque eu preciso então que a memória de dados busca isso e depois salva no registrador, salva no dólar 3, né? Então é no final desse reg aqui que termina o LW. E aí o dólar 3 vai ser salvo aqui, né? Ele não é um operando. Se ele não é um operando, ele só vai ser salvo aqui, então não tem problema. A única coisa é que esse dólar 3 aqui, ó, o valor dessa load word, ele vai estar disponível só por 2 ciclos de clock. E não faz nada, não acontece nada com ele, né? Se fosse um load word aqui, eu ia salvar aqui e depois eu ia sobrescrever. Então não teria problema. Uma coisa, se depois do save word tivesse um load word, teria que pegar do DM, né? Depois desse aqui? Se tivesse um load word que pega o valor que foi salvo ali, teria que pegar do DM, não do registrador, né? Porque foi salvo na memória, né? Mas a gente não estaria pegando do DM. Não, o load word ele sai do registrador. Por quê? Porque ele aqui, a load word, o que ela faz? Ela pega os dois registradores, chega aqui no banco, vai ter um endereço, né, da memória. Esse endereço chega na unidade lógica aritmética. E aí o que vem aqui? Vem só mesmo o offset aqui embaixo e o registrador que tem um endereço base, né? Então a unidade lógica aritmética vai só somar o offset com o registrador base. E aí esse endereço sai daqui da unidade lógica aritmética, ele vai buscar esse valor que está lá na memória RAM, né? Vai buscar esse valor e aquele primeiro registrador da minha instrução está lá paradinho no banco de registrador. Aí sim, esse valor aqui da memória RAM passa, volta lá pro registrador, aqui nesse caminho, e aí entra nesse outro registrador que eu passei. Entendeu? E o endereço está no Ela é assim, né? Load word, dólar T0, offset de dólar
T1. Que é isso daqui, né? Isso aqui eu tenho o primeiro registrador, que é onde eu vou pegar esse valor, é o destino, né? Então esse registrador, ele tá fazendo isso aqui, ó. Ele vem pra cá, nessa instrução, ele vem nesse caminho aqui, ó, e para aqui. O $T1 é onde está o endereço do começo do meu vetor, sei lá. O $T1, então ele vem passado por aqui, ó, que é um registrador de leitura. Eu vou ler esse endereço que está vindo nele. Esse 8 aqui, ele é passado aqui como um offset, né? Ele vem como 16 bits. Eu preciso estender ele. Então esse 8 agora vira um 8 também, só que 32 bits. E aí chega no multiplexador. O OR ALU está ativo, então eu não vou pegar essa setinha, eu vou pegar a setinha de baixo e vou chegar na unidade lógica aritmética. Assim como o $T1 vai chegar aqui também. A unidade lógica aritmética vai calcular esse novo endereço, que são 8 casas, né, 8 espaços à frente do $T1. Vai calcular esse endereço aqui, e isso aqui vai sair para mim como um endereço lá da minha memória RAM. Esse endereço saiu aqui da minha unidade lógica aritmética, foi lá, beleza. Então o que faz a memória de dados? A memória de dados vai lá na memória RAM, pega esse valor que está nesse endereço aqui, sei lá, um float que você colocou no seu programa, 4.5. Esse 4.5 então sai da memória, vem aqui caminhando, volta isso aqui tudo, sobe de novo, chega aqui no dados para escrita. Chegou no dados para escrita, o escreve reg está ativo. Se ele está ativo, eu vou pegar o que está em dados para escrita e vou salvar dentro de registrador para escrita. Então esse $T0 dessa instrução da load word, ele só fica mesmo pronto aqui no final do registrador. Mas a story word não. A story word, na hora que a unidade lógica aritmética calculou o endereço, ele já pega o valor aqui, ó, do registrador, que chega pra cá, ó, ele vai lá, pega esse valor do registrador e salva no endereço. Então a story word, ela termina aqui no DM. A load word termina no reg. Aqui eu tenho o $2, né? Já fiz isso daí. Não vai ter problema isso. São só esses, né? O primeiro é mais simples assim mesmo. Operando, é isso mesmo. Então eu tenho esses dois hazards aí. Então beleza. Letra A lá do número 1 do exercício 1. É só isso. Só desenhar isso daí identificando os hazards. Identificou os hazards, beleza, matou. Agora representar o pipeline corrigindo os hazards por meio de bolhas, né? O que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse hazard aqui, ó, e você tem que corrigir ele. Como assim corrigir ele? Esse daqui, ó, a saída desse tem que estar antes da entrada desse daqui. Continua na escada, viu? Continua na escada. E vou adicionar bolhas aqui, ó. Você vai desenhar essas bolinhas. Tem que desenhar as bolinhas. Tem que desenhar 5 delas, representando todos os componentes que deveriam estar sendo usados, mas não estão. Bolinhas vazias. E aí depois volta a instrução de novo. Ah, mas e isso daqui, né? Isso daqui é uma coisinha que eu falei rapidinho na aula de ontem, mas é por conta do formato do ciclo do clock. Olha o tempo para a operação da unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética toma esse tempo aqui, né? A carga de valores dos registradores, né, toma esse tempo aqui. Tá vendo que é menor? Tá menor aqui de propósito, porque justamente toma-se meio tempo só do que os outros componentes tomam. Como assim? Significa que para fazer a leitura de um registrador, eu uso só meio tempo.
e posso usar meio tempo para fazer a escrita. Porque o registrador é rápido para um caralho, né? O registrador são só fiozinhos interligados, né? Ele não tem barramento, ele não tem chip, não tem disco, eles são só fios ali que estão passando energia elétrica. Então ele é muito rápido, então eu posso fazer isso daqui. Então isso daqui é o hazard de controle, é um dos hazards de controle. Que é o que? Você tá aqui no mesmo ciclo de clock usando a mesma coisa, só que aí você passa a trabalhar eles só em metade do tempo. Então, na verdade, ele vai sair daqui do meio dele agora e vai vir para cá pro meio dele. Se você quiser fazer bonitinho ainda, se der tempo, aí você coloca essa linha saindo do meio do quadradinho mesmo e traça uma linha aqui no meio. Sim. Se der tempo, porque assim, tem que desenhar para um caralho. Olha isso aqui. Puta que pariu. E ele pede para fazer isso 3 vezes, né? Então, se der tempo, faz os negócios bonitinhos. Se não, é do jeito que der. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou primeiro fazer... Opa. Trouxe para baixo também, igual a minha bunda. Eu vou trazer isso aqui, ó, uma escadinha para baixo. Opa, já chegou na mesma casa, beleza. Então é só uma sequência de bolhas que eu preciso adicionar aqui. Então sequência de bolhas. Duas casas com bolha para bater esse registrador aqui, ó. A ADD, né? Essa operação aqui de soma desses dois precisa sair lá da unidade de lógica aritmética, passar por aquele multiplexador e aí depois fazer o caminho de volta para voltar para o banco de registradores para gravar no $1, não é? Então ele termina no reg. Só que aí eu vou usar esse valor aqui justamente nesse daqui, né? Porque eu não puxei os negócios aqui. Que aí agora as instruções vêm para baixo. Olha lá. Eu vou usar isso daqui, esse $1 como operando nessa instrução na leitura dela, né? Na leitura dos registradores. Então eu preciso coincidir a última passada pelos registradores da primeira instrução com a primeira passada dos registradores da segunda instrução. Então o segundo registrador da primeira instrução tem que estar no mesmo canto do registrador. Isso daqui só funciona com registrador. Se eu estivesse mandando de um DM para a unidade de lógica aritmética, então eu precisava da DM antes e a unidade de lógica aritmética depois, no ciclo depois. Eu só posso colocar um em cima do outro quando é registrador, justamente porque registrador ocupa metade do tempo de execução. Isso. Se eu estou tendo um problema aqui com uma... com uma story word, né, e depois precisa ler isso daí para um registrador, a story word ela fica pronta aqui no DM, na hora que eu salvo na memória RAM. Se fica pronta na DM e eu vou precisar aqui no registrador, né, então eu preciso pegar isso daqui, ó. Eu bosta, por isso que eu bloqueei o trem. Tudo desbloqueado, maravilha. Por isso se usa layers. Tem que agrupar esse negócio aqui, mas é porque eu fiz tão na pressa esse negócio que quando eu fiz semestre passado. Isso aqui é do semestre passado ainda. Então fica pronto no DM aqui, eu preciso trazer aqui para essa leitura aqui de banco de registrador, né? E aí então eu não posso fazer isso. Porque DM vai ocupar esse quadrado inteiro, né? Ele não ocupa só metade, ocupa esse tempo inteiro. Não tem como um negócio voltar daqui para cá, né? Eu posso passar desse ponto aqui, ó, do meio. Eu posso passar desse ponto do meio aqui pro meio. Beleza. Mas eu não posso fazer isso. Então essa instrução teria que estar assim, ó, daqui da DM para esse registrador, se fosse o caso. Oi? Fiquei meio confuso quanto os componentes. O primeiro ele calcula a próxima instrução, né? Isso.
E aí o quinto salva a memória de novo? O quinto é para o registrador, de novo. A melhor forma de se entender isso é com formato R, que é o tipo ADD. ADD você não salva na memória, você não lê da memória, né? Então nem usa a memória de dados, né? Nem usa aquele DM lá. A gente escreve mesmo só porque é implícito no ciclo de um clock todo. Mas o ADD, o que ele faz? Ele vai tirar essa soma aqui da unidade lógica aritmética e depois você tem que salvar de novo no registrador. E esse registrador, esse $T0, ele não está na unidade lógica aritmética. Quem está na unidade lógica aritmética, na unidade lógica, está o T1 e o T2. Então eu preciso pegar esse valor que está saindo aqui da unidade lógica, ele vai vir para cá, vai voltar lá para o banco de registradores, para o mesmo banco de registradores. Por isso que tem reg num lado e reg no final. Então realmente salva na memória, né? Os dois. Só que aí tipo, se fosse um save word parava antes, né? O story word para antes, para no DM. É o único que para no DM. O que também É o único que para no DM. Mas no próximo exercício aqui a gente vai poder tirar coisas do DM também. eu vi exercícios que tirava da UAL, passava para o registrador. Sim. Pode, claro que pode. Que é o caso que a gente vai fazer aqui agora. Represente o pipeline corrigindo os hazards por encaminhamento, inserindo bolhas apenas quando necessário. Como assim por encaminhamento? Agora a gente vai voltar bastante aqui. Não deixa. Perdi o Ctrl Z todo. Beleza. Não tem problema não. O que eu preciso agora é isso aqui, ó. Tive muito tempo de deixar essa aqui toda pronta, não. Então tá indo aqui na raça mesmo. Então agora, para resolver isso daqui, tá? Então eu quero aproveitar o máximo do meu sistema, quero aproveitar o máximo da minha máquina, e a gente já tinha entendido essa porra toda. E agora vamos colocar mais merda aí, vamos. Por quê? Porque agora a gente vai colocar alguns registradores aqui no meio. Essas barras aqui compridas, essas barras grandes aqui, são registradores, tá? São registradores o quê? Temporários. Registradores que vão servir só para fazer o pipeline, tá? E olha bem onde que eles estão. Eles estão justamente entre os caminhos, entre aqueles quadradinhos lá de onde a gente está fazendo o pipeline. Esse registrador aqui, ó, o IF/ID, ele está justamente entre o IF e o reg. Esse daqui, o ID/X, ele está justamente entre o reg e a unidade lógica. Esse daqui está entre a unidade lógica e o DM. E esse daqui está entre o DM e o reg de novo. Tá? Então esses são os registradores. Por que tem esses registradores? Porque às vezes eu quero encaminhar um negócio. Como assim eu quero encaminhar um negócio? Eu não preciso colocar esse tanto de bolha aqui. Essa soma aqui, ó, esse $1 que eu tenho que usar na segunda instrução, ele está pronto aqui, ó. Esse safado, ele está pronto aqui, ó. A unidade lógica acabou de fazer a soma dele nesse ponto. Se a unidade lógica acabou de fazer a soma dele nesse ponto, eu vou encaminhar ele daqui para esse registrador de cá. E como que eu vou encaminhar ele? Justamente com esse demônio aqui, ó. Em vez de eu esperar, olha lá, a minha unidade lógica está soltando esse valor aqui para mim, no dólar, que seria para o $1. Em vez de eu esperar passar aqui, ó, para minha memória de dados, para dar o bypass da memória de dados, esperar esse tempo que deveria ser para escrever na memória,
passar pelo multiplexador, dar essa volta, salvar no registrador para eu usar, eu pego esse registrador aqui, ó, esse cinza enorme, esse registrador enormezão aqui, e aí esse registrador já pode mandar direto lá para minha próxima operação. Eu posso usar ele de uma vez, tá? Eles são representados assim como esses retângulos, porque eles têm acesso a tudo aqui. Ele tem acesso a todo o negócio. Então tudo que está aqui, eu posso tirar ele e mandar para qualquer uma dessas minhas etapas. Eu posso tirar o valor que está aqui e mandar para a memória de dados, posso mandar para os registradores, posso mandar para a unidade de lógica de novo, posso mandar para a memória de instruções. Posso fazer o que quiser com esse negócio que está aqui. Ele está conectado em todos os cantos. Então é isso que a gente faz aqui. Como a gente vai saber como pode usar esse marrom enorme aí ou como tem que fazer esse jeito? Na verdade, nessa questão é só desse jeito. Não, mas aí como é que É só o conceito desse pipeline aqui que a gente usa agora para o encaminhamento. Porque agora, como ele está falando, olha, você pode usar encaminhamento. Ah, tá, vai falar Né? que você pode usar. Na 2 aqui, ó, ele fala, ó, corrige os hazards por meio de bolhas. Aí você não tem o que fazer. É isso daqui. É botar essas duas bolhas, porque aí o que está pronto aqui nesse head, você usa aqui nesse. Como é que isso não rasga, né? É uma bolha, né? O segundo hazard, eu esqueci dele. Mas é uma bolha, né? Como é de head para head, né? Aqui tem que ter uma bolha, né? Eu não posso simplesmente soltar isso aqui, então tem que ter uma bolha aqui para fazer a escada certinho. Então eu pego o hazard e tipo, deixo alinhado. E nunca vou ter que deixar um coloque pra frente. Se for de registrador para registrador, porque o registrador ele é mais rápido. O registrador ele é mais rápido que tudo. Então quando precisa botar um pra frente. Não, se você tiver um hazard, você precisa ir colocando para frente até você resolver o hazard. Não, sim. E aí tem vários tipos de hazard diferentes. Quando é de registrador para registrador, aí você pode colocar um em cima do outro, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Registrador em cima de registrador. Mas se fosse dessa DM aqui, por exemplo, se fosse um hazard dessa DM aqui, aí eu não podia fazer isso. Aí eu tinha que colocar mais uma outra bolha aqui e passar para cá. Entendeu? Porque aí termina aqui nesse quadradinho e aí passa pro próximo quadradinho aqui da segunda linha. Ah, dá pra falar que só pode deixar um em cima do outro no registrador com registrador. Registrador para registrador, por conta do tempo que eles tomam, que é metade do tempo de qualquer outra operação aqui. Metade do tempo que a unidade lógica toma, metade do tempo que escrever na memória toma. E aí aqui, se eu posso tirar o valor da minha unidade lógica aritmética, então pera aí, ó, ele falou para usar bolhas só quando necessário. Ele falou, agora você pode usar encaminhamento. Então a gente volta lá para esse estado aqui, né, que era o estado da minha 1 aqui, ó, só identificando os hazards, como que eles estavam identificados, assim, né? Ó, tá pronto no registrador, só que eu vou usar nesse registrador. E agora que eu posso, só que agora que eu posso fazer, esse ADD, ele fica pronto aqui, ó, bem no final da unidade lógica. Então, na verdade, o que eu vou precisar aqui? Aqui eu vou precisar, olha que mágico. Epa, esqueci desse aqui. Eu vou precisar só de uma bolha. Porque o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer um encaminhamento da unidade lógica aritmética para o registrador. E aqui eu coloco uma bolha. Então você tem que desenhar esses círculozinhos, 5 círculos, porque são 5 tempos que tem dentro de um ciclo de clock. Que é isso? Quem que faz esse encaminhamento aqui? Esse encaminhamento aqui, esse valor foi salvo nesse encaminhamento depois da unidade lógica aritmética. O encaminhamento que está depois da unidade lógica aritmética é esse registrador aqui, ó. Esse registrador aqui, esse trambolho aqui cinza aqui, ó, que na verdade também é um monte de fiozinho pequeno, ele só está grande ali só para a gente entender essa divisão de etapas. Ele vai mandar esse sinal aqui direto de novo para um registrador para cá. Beleza? Todo tipo R fica pronto na unidade aritmética.
Todas do tipo R fica pronto na unidade de lógica aritmética. Você pode tirar da unidade de lógica aritmética. É tipo onde vai até o final. Assim como toda load word e story word eu posso tirar da DM, né? Forward. A load também, porque ela termina de fazer a operação dela na DM, né? Ou seja, na memória de dados, ele já buscou essa informação. Não salvou no registrador que a instrução mandou, mas essa instrução já está lá. É isso aqui, ó. Ó, a load word, o que ela faz? Ela pega esse endereço, que a unidade lógica calculou, né? Vai lá nesse endereço da memória e deixa aqui nesse dados de leitura. E aí esse dados aqui, ele vai ter que fazer o caminho inteiro de volta para acessar o banco de registrador. Antes disso acontecer, esse registrador aqui, ó, já faz esse trampo para mim de pegar esse negócio e volta para onde quiser. Volta para a unidade lógica, volta para o IF, sabe? Ele faz esse encaminhamento mais rápido pra gente. Ele dá esse salto. Não é meio que isso? Oi? B aqui é do tipo J. Pipeline. Se tivesse outra operação ali, onde está essa coisa, se tivesse outra operação, poderia dizer que teve hazard ou não? Porque está saindo da UAL e o registrador está depois da UAL. Perdão, como é que é? Onde? Isso aí, ao invés de ser bolha, fosse uma instrução mesmo. E depois tivesse esse ADD. Eu diria que teve hazard ou não? Porque Sim, teve hazard. Teve hazard do mesmo jeito. Você tá falando se tivesse aqui um sub, dólar foda-se, dólar cool, dólar ninguém liga, né? E aí então, por quê? Porque esse ADD, na verdade, a instrução só termina lá no registrador, né? A instrução só vai terminar na hora que esses valores aqui forem somados e passados para o dólar 1, né? Então, na verdade, olha, se eu preciso desse dólar 1 como operando aqui, aí o hazard é esse daqui, ó. Esse é o hazard, né? E aí, aí com encaminhamento eu não preciso de bolha nenhuma, porque aí eu teria outra dessa aqui, né? Eu teria outra dessa aqui, e aí com encaminhamento eu não preciso de bolha nenhuma. Nesse caso, do dólar, do sub foda-se, cu e ninguém liga. Ninguém liga pro teu cu, então foda-se. Quem chamou? Uma instrução de jump? A instrução de jump não vai ter não, porque aqui aí lida com encaminhamento e com puxada de outro endereço. Mas pode ter B aqui? Nossa, isso é muito desgraçado. Não. Nossa, Não. O problema do BQ é porque aí ele quebra esse ciclo aqui. O back não segue esse ciclo. O BQ, na verdade, aqui a gente está falando como se a gente estivesse programando proceduralmente, né? Uma atrás da outra, uma linha debaixo da outra. O BQ, na verdade, ele vai pegar todo esse bloco de instruções aqui, vai limar elas e vai substituir por outras. Então, outras instruções entram na linha do tempo. E aí então não tem como saber, sabe? Você teria que pegar essas instruções. Cara, não faz isso não, porque se tiver um BQ aqui, aí ele vai ter que falar pra você, né? Vai ter os registradores aqui e vai ter aqui pra onde que ele vai, sei lá, pra fim do programa. E aí lá no fim do programa ele vai ter lá as escritas, né? Igual você faz no assembly lá, assim, fim 2 pontos. E aí você vai ter aqui as suas instruções aqui. Então, story word pra você salvar na memória o que você fez. Você vai ter mais um ADD aqui para você fazer o LA e sair do programa. Aí ele teria que dar essas instruções. Aí no seu próximo desenho, então, de resolver, você teria que limar essas instruções de cá, fazer um outro desenho, só agora com o BQ logo depois, entendeu? Não tem condição. Eu acho que não consegue nem corrigir esse negócio desse aqui. Ele coloca pra fazer 3 desse aí na cola? Oi? Ele coloca 3 questões dessa aí? Ele coloca uma questão, só que na questão você tem que desenhar 3 vezes. Você tem que desenhar primeiro tudo escadinha. Primeira coisa, faz tudo escada. Foda-se a instrução que tiver, foda-se o jeito que tiver. E aí só vai puxar as linhas identificando os hazards. Que é o que a gente fez aqui, puxando do reg pro reg e deixou aqui, ó. Né? Isso aqui ainda tá. Mas então, na
primeira versão não precisa das bolhas. Não precisa de nada. A primeira versão é só escrever tudo escada, escreve todas em escada e olha onde você vê que tem problema. Acha que o que é operando, o que é resultado, que depois ainda já está muito cedo e vai ser operando, né? Igual esse caso aqui do dólar 1 para o dólar 1, que é o caso aqui do dólar 2 para o dólar 2, é um resultado que não vai estar pronto para ser operando. Identifique isso aí, puxa as linhas. A segunda vai ser colocar bolhas. Então é fácil, você pula o tanto de linhas, o tanto você precisa chegar para frente e coloca as bolhas lá. Foi o que a gente colocou, a gente precisou de 2 bolhas. Com encaminhamento, aí você coloca só a quantidade de bolhas que é necessário. Como a UAL termina bem no fim do tempo dela, né? Ou seja, termina bem aqui assim, ó. Eu não posso puxar ela aqui pro meio, né? Então eu tenho que puxar pro próximo. Então eu preciso de uma bolha e um encaminhamento. Lá no dele, fazer igualzinho dele? Vamos lá. Na verdade só troquei isso aqui, né? Aqui é um 2, 1, 2, 5 e aqui é 2, 12, 0. $12, 16, dólar 3, 1, 4, 2, 2, 3, isso aí. Beleza, essa load word, lembra, o que está à direita é sempre da memória. Então eu vou pegar isso da memória e vou salvar em dólar 2. Só que olha o dólar 2 aqui, ó, né? Eu já coloquei essa bolha aqui, então tem que jogar essa instrução de ADD para baixo, tá? Se tem bolha, não tem instrução, é uma bolha, não tem nada acontecendo aqui. Essa load word vai carregar isso aqui da memória e vai colocar aqui. Então a gente tem um hazard, ó, load word, peguei da memória e salvei no registrador. Então vai ficar pronto no reg lá no final. Então a gente vai ter um hazard do reg pro reg. Então a gente vai ter um hazard daqui mesmo? Daqui mesmo. Deixa eu puxar isso daqui, depois a gente volta se precisar. Olha lá, eu tenho esse hazard, né? Eu sei que eu posso colocar registrador em cima de registrador. Só que a load word, ele busca lá da memória e já deixa aqui. Deixa aqui na minha memória de dados, né? Não está salvo ainda no registrador que a instrução pediu. Só que eu já tenho isso. Eu já trouxe esse valor lá da memória RAM e já trouxe aqui para o meu aglomerado de unidade lógica e coisas próximas a ela. Já trouxe para cá. Se eu já trouxe para cá, eu já posso usar no momento em que eu trago. O momento em que eu trago lá da memória RAM é justamente na DM, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse negócio aqui, essas instruções aqui de baixo, e vou de novo, e vou trazer isso daqui para baixo. Não dá ainda, por quê? Porque isso daqui, ó, a DM, só vai ficar pronta aqui no final do quadradinho, né? Se ela tá pronta no final do quadradinho, eu só posso descer para baixo. Isso aqui é uma linha do tempo, gente. A gente tá falando de passado, presente, futuro. Eu não posso pegar um negócio e deixar ele pronto no passado. Todas as linhas que eu puxar no encaminhamento tem que ser retas ou para frente. E aí, eu não posso puxar assim, então eu vou precisar de mais uma ainda. Então eu trouxe uma para cá, fiz uma escadinha, eu vou ter que fazer outra escadinha. Só que aí eu não vou puxar do registrador, eu não vou esperar esse negócio ficar pronto aqui, eu vou puxar da DM. E aí coloco 2 bolhas. Isso com encaminhamento. Se fosse só bolha, aí teria que ter uma terceira linha. Para esse reg aqui ficar pronto aqui pro reg. Porque esse daqui, ó, também é um encaminhamento. Precisa, porque isso aqui também é um encaminhamento. Eu estou tirando do registrador e passando para o registrador muito antes da outra instrução falar que era esse registrador aqui, entendeu? Isso aqui também é um encaminhamento, essa linha reta. Imaginem que essa linha está reta, tá, gente? Aí seria 3 bolhas. Pessoal que está assistindo aí pelo YouTube, tem alguma pergunta?
Não, porque isso aqui vai ser disponibilizado só depois, então estou falando com o meu eu do passado. É o sono, tá, gente? Sono em final de semestre. Beleza? Tranquilo? Memória cachê. Memória cachê. Memória cachê, memória cache, gente. Pelo amor de Deus, né? Quem fala cachê, ele, obrigado. Tá, vamos lá. Primeira coisa é digitar. Será que eu consigo fazer? Esse daí eu não vou conseguir fazer. Então eu vou pegar o OBS, eu vou apontar ele bem ali pro quadro. Não sei como é que vai ficar a leitura não, mas vamos tentar, né? Sim? Assim? Assim? Sim? 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 Assim? Sim? Assim ou assim? Qual que tá melhor? Esse ou esse? Só da frente. Esse só da frente? Vê como é que fica. Paga tudo. A webcam lá não ajuda. Não. A webcam não é muito boa também, não? Ai. Não, o negócio que não tá, mas só. Na verdade é o seguinte, o que tá pegando ali é um reflexo. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Só usar o de baixo. Acabou. Aqui dá pra ver tudo. Então vai estar lá no YouTube 6. Beleza. De baixo o problema maior é o reflexo. Agora eu posso sair do OBS, né, pra mostrar o exercício ali. Tadá. Oh, boa, hein? Tadá. Aí, ó. Maravilha. Tá. Então aí você tem esse quadradinho aí da memória cache. E aí você precisa escrever aquele tanto de trem lá. Não precisa escrever aquele tanto de trem. O que você precisa fazer é um quadrado menor do que eu fiz aqui, para ter um espaço para escrever embaixo só. Ih! Beleza? Preenchi 0001 1011. E aí a gente tem esses algoritmos de substituição da memória cache. A gente tem o less frequent usage, que é o menos frequente. A gente tem o less recently, que é o menos recente. E a gente tem o FIFO, que é o first in, first out. Igual a gente conhece de listas. De frequência é o maior. O first in, first out é provavelmente o que vai ser mais fácil. Eu vou colocar esses números aqui, 1, 3, 4, 2. Mas aí não dá pra ver. Aí eu não reflexo. Ah, mas esse aqui tá no exercício. É esse aqui, ó. É esses números aqui, tá vendo? Essa caralhada de número aqui. 1, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 4, 5. Cinco, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 4, 5, 5. Meu Deus do céu. Aqui embaixo, né? 6, 4, 5, 5. 4, 6, 1. 4, 6, 1. 2, 5, 2, 2. 1, 4. Beleza. Esse aqui é 1, né? Tem um outro.
A primeira coisa, você coloca tudo na ordem aqui, ó. 1, 3, 4, 2. Coloca tudo na ordem, do primeiro pro último aqui e vai riscando. Dá pra fazer uma primeira aqui. Esse aqui, oi? É o L. Esse, perdão. Esse aqui é o FIFO. Eu tô indo por ordem de dificuldade aqui, de trampo que vocês vão ter que fazer. Esse aqui é o mais de boa de fazer, né? Porque o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então eu tenho 1, 3, 4, 2. Depois ele chama um 1 de novo. Chama um 1 de novo. Então eu vou escrever aqui a ordem de chamada deles. Beleza? Então agora ele chamou o 1 de novo. Beleza? Ele chamou o 1 de novo. Se ele chamou o 1 de novo, eu dou uma riscadinha aqui e a minha fila tá assim. Agora ele chamou o 1 de novo. Não preciso fazer nada aqui. Agora ele chamou o 2 de novo. Oi? Aí eu risco 2. Porque o 2 agora está nessa posição aqui de fila. E agora ele chama o 4 de novo. Tirei o 4. E agora vai entrar o 5. O 5 não estava aqui ainda. O 5 vai entrar no que entrou primeiro e que não foi chamado de novo, que é o 3. O 3 ele foi o segundo a entrar, só que ele não foi chamado mais nenhuma vez. Então o 3 perde a vez dele, a gente risca ele aqui também, escreve o 5. O 5 entra na memória cache no lugar do 3. Então a gente risca o 3 e coloca o 5 aqui, na filinha. Então a filinha... Oi? Não acompanhou não? Eu escrevi 1, 3, 4, 2, igual tá na ordem, né? E aí esse aqui é o FIFO, lembra? First in, first out, igual lista mesmo, cadeado. Então 1, 3, 4, 2. Aí depois do 2, ele chama o 1 mais 2 vezes. Então eu só escrevo 1 e risco ele aqui. Por quê? Porque o 1 agora tem uma nova posição, né? O 1 tem uma nova posição. E aí depois o 2 também vai aparecer de novo. Coloco o 2 e risco 2. Ficou o 3 aqui e o 4 aqui, ó. Né? Risquei o 2, risquei o 1 e 2. Aí chamou o 4, risquei o 4, coloquei o 4 aqui. O próximo é um elemento que não está na memória cache, que era o 5, né? Só tinha 1, 3, 4, 2. Então eu vou escrever o 5 e tiro o primeiro que entrou. O primeiro que entrou foi o 1, só que o 1 foi chamado, o 1 foi usado. Então ele pensa assim, pô, esse 1 entrou primeiro, mas o 1 ele chamou de novo. Então pode ser que ele chame o 1 de novo. Então eu vou deixar esse 1 quietinho. O mais antigo que entrou é o 3. E o 3 ele não chamou hora nenhuma. Então vamos limar o 3 daqui, ó, da memória cache. Vamos tirar ele daqui da memória cache e vamos colocar o 5. Entendeu? Adu, se fosse o 4 que ele não tivesse chamado, ele ia cortar o 4 e colocar o 5 ali. Se ele não tivesse chamado o 4 aqui? Isso. Não, ele ia tirar o 3. E o 3 tivesse sido chamado. É, ele ia tirar o 4. Ele chama o 5 mais 2 vezes, no FIFO não acontece nada, o 5 já é o último ali chamado, é o que mais tem prioridade. Vai vir o 6, o 6 não está na memória cache, então o 6 vai substituir alguém, ele vai entrar aqui no lugar de um desses 4. De quem? Opa, do 1. Então eu vou cortar um aqui, e o 6 toma o lugar dele, sendo o último a ser chamado. Depois do 6, o 7. O 7 vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, o 7 entra no lugar do 2. O 7 vai entrar no lugar do 2. Depois do 7, o 8, que vai fazer a mesma coisa. Vai entrar no lugar do 4. Ó, o 8 entra no lugar do 4. O 7 entrou no lugar do 2, né? Não no Porque o 2 era o primeiro aqui. Não é por quantidade. Isso aqui é fila. É uma fila. O 5 chegou primeiro. Então o 5 vai sair. First in, first out. Na prova, na fila aí que você está entrando, não tem necessidade de uma repetição do que aconteceu 3 vezes o 5 seguidos de representar as 3 etapas? No FIFO não, porque o FIFO é uma fila, né? O FIFO é uma fila, o 5 está lá, no primeiro lugar, o 5 está aproveitando do processador, né? Aí o processador fala assim, vem 5, opa, vem 5, aí opa, ele fica lá paradinho, sendo aproveitado do processador e não faz nada, entendeu? O que vai mexer é se tiver alguém lá atrás, que é usado pouco, e aí fala assim, cadê o 6? Ih, o 6 está aqui não. Então chama lá o 6 da memória.
O 6 vem lá da memória RAM e vai entrar aqui nesse grupinho aqui das 4 pessoas. Só que ele vai entrar lá no último lugar. Ele vai entrar no primeiro lugar. E aí o último vai embora. Porque o último todo mundo já tinha esquecido dele. E aí o 5 fica todo tristão e o 6 entra no lugar dele. Então a gente tem 5, 6, 7, 8. Depois do 8 vem o 6. Ó, o 6 já está na memória. Só que o 6 ganha uma nova posição. Ele é promovido. Depois chama o 4. O 4 não está na memória. Então ele tem que substituir alguém. Quem? 5. E o 4 então é o mais novão aqui, ó. Depois ó, o 5 de novo. O 5 agora vem para substituir o 7. O 5 volta aqui para ser aproveitado pelo processador. O 4 está na memória cache. Então ele já está aqui, não tem por que chamar ele de novo para a memória cache. Só que aí ele vai ser promovido, ele vai ganhar uma nova posição. O 5 estava todo feliz lá na portinha do processador. Veio o 4 e falou assim: ô tio, dá licença. Então troca a fila e o 4 vai para frente. Já passei para esse 2,5 aqui? Já. Não, né? Já. 4. Aí o 6 é a mesma coisa, ele tá aqui dentro. Então a gente vai cortar ele, coloca ele lá. E aí o 1 agora não tá aqui dentro, ele vai ter que entrar no lugar de alguém, vai cortar o 8, que é o mais antigo. Então o 1 entra no lugar do 8. Dá o 1 aqui. O 2 é a mesma coisa, o 2 vai entrar no lugar de alguém, vai entrar no lugar do 5. Ao 5 perdendo a vez dele. Ao 2 aqui. O 5 vai entrar de novo. O 5, então agora o 5 é chato. O 5 vai substituir o 4. O 5 entrou aqui, ó o 5 aqui. O 2 quer a vez dele, filho. O 2 quer brigar. Então o 2 agora vai entrar na fila ali, ó. 2 vezes. Foda-se, já tá aí, meu amigo. O 1 também quer brigar pela posição. Então o 1 agora vem aqui pra frente, só que o 1 já tá aqui dentro. E agora o 4 não está dentro da memória, ele vai ter que entrar no lugar, ele vai entrar no lugar de quem que está mais antigo aqui. O 6, faz tempo que nos fala do 6, o 4 entra aqui. Qual que é a posição final da sua memória cache? 4, 5, 1, 2. Beleza? Sempre faço isso só. Oi? Você sempre 4 linhas. Sempre 4 linhas. Sempre 4, não sei, procura, às vezes, coloca 6. O 4 fica ali também no registro, né? 5, 2, 1, 4. 5, 2, 1, 4, perdão. Vou escrever ele aqui. Empolguei aqui no fim. Esse é o FIFO, que é o mais fácil. O LFU e o LRU. O RU foi carne, né? Deixa eu tirar uma foto. Lagarto. Molho de madeira, que bebe de mandioca. Mandioca dura do caralho. O recente. Vamos pro LRU. Um, 3, 4, 2. Não, eu falei o FIFO. O FIFO é 1, ó. Eu só tô fazendo na ordem trocada porque o LFU é o mais difícil, o LRU é o meio e o FIFO é o mais fácil. Pegando até. Beleza. Tá gravando, né? Tá. Imagina. Ah, foda-se, merda. Tá. Primeira parte você gravou? Gravei. Já está no YouTube. Não é aquele mesmo canal do. BSI 27. Só procurar no YouTube. BSI. Cadu ensina. Oi? Não, tá no BSI 27. O Drive que é o meu. Mas o YouTube tá no BSI 27. É só um B laranja mesmo, não tem foto de nada não. Só que eu fiz mesmo no canal para subir os vídeos lá. Então só procurar BSI 27 você já acha isso aí. Tá a primeira parte lá de ontem. O LRU, agora a gente está falando do Last Recently. O último usado recentemente. Então, o último usado recentemente, né, o menos recente,
a gente também tem uma ideia de fila, né? Só que agora nós vamos pensar nesses 4 aqui, e agora a gente vai pensar num lance de prioridade. Como assim? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou sempre entrar aqui na minha memória cache na ordem certinha. 1, 3, 4, 2. Igual foi o FIFO. Só que agora eu vou escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Que são os 4 números que estão na memória cache. Beleza? E aí para cada chamada eu vou colocar as bolinhas de posição, de lugar onde eles estão, né? A gente está falando de recentemente, né? Então qual foi chamado por último, né? Qual é o primeiro lugar, qual é o segundo lugar, qual é o terceiro lugar, qual é o quarto lugar. Então o primeiro a entrar foi o 1, né? Então o primeiro a entrar foi o 1 e o último a entrar foi o 2. O 2 ele recebe maior prioridade. Então o 2 ele vai receber 4 estrelinhas. A ordem é essa, 1, 2, 3, 4. Ou é a ordem que é Não, é a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é feito em sequência. Isso aqui você faz na ordem de chamada, né? Então o 2 recebe 2 bolinhas. Antes dele foi chamado 4. O 4 recebe 3 estrelinhas, que ele ficou em segundo lugar. Depois da nossa corrida veio o 3. O 3 recebe 2 estrelinhas. E o 1 veio por último e recebe 1 estrelinha. E a gente vai atualizando esses lugares, essas posições dele, né? Quantos troféus eles ganharam, né? Por exemplo, agora eu chamo 1. Se eu chamo 1 agora é o meu novo 4 estrelinhas. O 1 é o meu novo 4 estrelinhas. Você sempre vai marcar o 4 estrelinhas primeiro, o que foi chamado. Porque os outros você só vai diminuir uma estrela. O 2 não tinha 4 bolinhas? Então agora ele fica com 3. O 3 não tinha 2? Agora ele vira 1. O 4 tinha 3? Ele vira 2. Ele chama 1 de novo, fica como tá. Ele chama agora o 2. O 2 é o novo 4 estrelas. Então você marca 4 estrelas aqui no 2. O 1 tinha 4? Ele vira 3. O 3 tinha 1, ele mantém... Hã? Só trocou de lugar o 2 e o 1. Só trocou o 2 e 1. É, isso aí mesmo. Tava 3 e 4, estranho. E aí depois vem o 4, né? Como que mantém, então? É porque aqui trocou, né? Tá vendo? Um era o 4 e o outro era o 3. Agora um é o 3 e o outro é o 4. Então os outros mantêm. Continua a mesma ordem. Agora veio o 4. O 4 é um novo 4 de bolinhas. 2, 3, 4. 4 bolinhas. E aí a gente vai diminuindo os outros, né? O 2 tinha 4, vira 3. O 1 tinha 3, ele vira 2. O 3 tinha 1, ele continua sendo o último. Agora vem o 5. O 5 vai substituir alguém. Quem? O que tem menos ponto. O 3. O 3 dá adeus e aqui entra o 5. Então a gente coloca o 5 aqui e a gente segue as nossas linhas, tá? O 5 agora então recebe 4 estrelinhas. O 4 tinha 3. O 3, nada. Tem que levar uma reguinha, tá fora. Beleza, o 3 então saiu, o 3 agora não tem nenhuma bolinha. O 2 tem 2 e o 1 agora tem 1. Depois chama o 5 mais 2 vezes, não acontece nada, porque mantém a mesma coisa. Vai entrar o 6, vai entrar no lugar do
6 entra no lugar do 1. Porque só tem uma bolinha. Menos bolinha vai de arrasta pra cima. Então ele chamou o 6 é um novo 4 bolinhas. O 5 que tinha 4 vira 3. O 4 que tinha 3 fica com 2. E o 2 que tinha 2 fica com 1. Vai estar sempre com bolinhas, o 6, o 5, 4 e 2, os números que estão aqui, ó. Tá? Os que não estiverem na memória não vão ter bolinhas. Então depois... Você entendeu isso aqui? Entendi. Só fazer até acabar. É só fazer aqui até acabar. Fazer até acabar o quadro aqui só. Entra o 7. 7 é um novo 4, bolinhas. 7 vai entrar no lugar de quem? Do 12. Então corta 2. Entra o 7 aqui. O 2 não tem mais nenhuma bolinha. O 4 fica com uma. O 5 fica com 2. E 6 agora, 3 bolinhas. Gasta. Gasta, tem pra caramba. Repetir ali na sequência, vai Se você não colocar isso aí, ele tira a nota. É, fazer isso aí, fazer esse cálculo aí. Bom? E aí, posso acabar por aqui? Pra dar uma agilizada? Porque todo mundo já entendeu, né? 4 bolinhas, 3 bolinhas, 2 bolinhas. Agora, a foto? Ih, rapaz. A foto? Todo mundo tirou fotos? LRU, recente, prioridade. LFU, frequência. Frequência é quantas vezes, então aqui agora é quantidade. Tá bom? Então a gente vai contar as quantidades de bolinhas. A mesma coisa, entra 1, entra o 3, entra o 4 e entra o 2. E aí, como é que a gente faz? Esses são os números, esses são os valores que estão dentro da memória cache. E aí a gente vai colocar uma bolinha em cada um. Por que a gente coloca uma bolinha em cada um? Porque é frequência. Cada um apareceu uma vez. Cada um foi chamado para a memória cache uma vez. Eu quero saber a frequência que eles são chamados para a memória cache. Então agora, 1, 3, 4, 2. Agora a repetição vai valer a pena. Agora ele vai chamar 1. Mais uma estrelinha para 1. Chamou 1 de novo. Mais uma estrelinha para 1, pô. Né? Chamou 2. Estrelinha para 2. Chamou 4, estrelinha pro 4. 5 tá na memória? Não, entra no lugar de quem? O 3. Porque tem menos pontuação, tem menos bolinha, o 5 entra aqui. Então agora que entrou um novo elemento, eu passo para a linha de baixo. Eu vou copiar para a linha de baixo uma bolinha de aparição do 5, que ele apareceu uma vez, apareceu agora. Vou copiar as bolinhas do 4, que mantém na memória cache. Vou copiar as bolinhas do 2, vou copiar as bolinhas do 1, mas não vou colocar bolinhas do 3, porque o 3 não está mais na memória. Se tivesse empatado. Se tivesse empatado, a gente tira do endereço menor. A gente compara o 00, 01 com o 10, o 10 e o 11. Qual seria o melhor? Eu acho que vai ter um empate aqui, quer ver?
Vai ter um empate aqui. Porque o 5 agora eu chamo ele mais 2 vezes, né? Então mais uma bolinha pro 5, mais outra bolinha pro 5. Agora vai entrar o 6. Então o 6 vai ganhar uma bolinha. Eu vou copiar as bolinhas aqui do 5, que tem 3. Vou copiar as bolinhas do 1, que tem 3. E agora eu tenho que decidir entre 2 e 4, que os dois têm 2 bolinhas. Qual que sai? O 4, porque é o do endereço menor. O maior endereço é Aqui. 1 nesse caso. Oi? O maior endereço é 1 nesse caso. É. Porque tá do menor pro maior. É, do menor para o maior. 0, 1, 2, 3. Menor. E aí entra. Então eu vou deixar. Então eu tirei o 4 e deixei o 2. Então eu vou copiar as bolinhas do 2. O 6, olha só que loucura. Agora, como é que funciona esse algoritmo aqui? Porque agora ele vai tirar o 6. O 6 acabou de ser chamado. Só que ele fala assim: meu amigo, você acabou de chegar, você está querendo sentar na janela? Ninguém nunca ouviu falar seu nome. Então a gente lima o 6 para a entrada do 7. O 6 só tinha uma bolinha. Então agora o 7 só tem uma bolinha. Copio as bolinhas do 5. Copio as bolinhas do 2. Copio as bolinhas do 1. Você usar porque na sequência você copiou diferente do 4. Talvez alguém vai comparar e ver se isso vai dar errado. Antes dos 3, 5 são 2, 4. Talvez na hora de alguém fazer 3, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 5, 5, 5. Mas alguém for comparar. Faz uma edição e coloca. Tá? Ele fazendo, por exemplo, seguindo a risca e quem sair é o 3. É trampo, né? Tem que fazer os posts desse povo aqui. Gente, a sequência que eu estou usando é essa daqui, ó. Beleza? Só esqueci desse 4 aqui, ó. Então, na verdade, eu tirei esse 4. Só que não tá mostrando no ABS. Bem lembrado. Ai, tá minha cara aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a sequência que está no exercício. Só que eu esqueci de copiar esse 4 aqui. Então a gente está usando assim. Tá? Então tem um 2 aqui, um 4 e depois o 5. De volta. Se não tivesse anotação no vídeo, seria tão mais fácil. Pois é, por que eles tiraram isso? Anotação, né? É. Era tão bom. Cada um deu essa coisa. Porque a maioria começou a usar no celular. Ah, é, ficava programado. Tá fácil, não sei. Beleza aqui? Beleza aqui, né? Ah, o que vai valer é a última linha. O que vai valer é o final, é o final, é a última linha. Aqui, deixa eu voltar aqui agora o padrão que igual tava. Opa! Beleza. E a gente tem isso daqui, né? De passagem da memória cache. Por quê? Porque a memória RAM, na verdade, ela tem muitos campos e a memória cache ela é bem pequena. Então, nos formatos de mapeamento da memória cache, a gente vai tirar alguns endereços específicos da memória RAM para passar para um endereço específico da memória cache, né? Sai de um ponto lá e vem para esse ponto. A gente multiplica isso aí, então tem um outro ponto lá na frente que também vem para esse mesmo lugar. Então, vão ter endereços de memória, aqui são endereços, tá? Endereço lá da memória, lógico que a memória que a gente usa, né? Aquela memória que você tem lá que você comprou na Pichau, ela tem, lógico, um endereço muito maior que isso aqui. Mas aqui, por questões de idade, a gente está usando esses negócios aqui, tá? O que é isso daqui? Significa que a gente vai puxar esse endereço lá da memória RAM e vai pegar isso daqui e vai trazer para a memória cache. A gente vai trazer para aonde, né? O que a gente vai olhar, isso daqui a gente está olhando como índice, e a gente vai olhar isso daqui como tag. Esse V aqui, ó,
ele é só para falar se foi ocupado ou não. Então, por exemplo, aqui está 0, né? Se está 0 isso daqui, ó, é porque não foi usado. Ou seja, não foi buscado algo lá da memória RAM para a memória cache. Tá? Então, quando dá 0, quando tem 0 aqui, ele fala assim, olha, opa, deu uma falha. O que é isso daqui? O processador está falando, olha, preciso da informação do endereço 0000010. Tá? E aí a memória cache que está do lado dele, rapidaça, prontíssima, ela fala assim, opa, ih, rapaz, não tem. Deu falha. Tem que buscar lá na memória RAM. E aí vai dar um trampo. Então quando ele fala aqui, ó, processador solicita, para cada um dos endereços solicitados do processador, indique se ocorreu um acerto ou falha. Esse primeiro aqui que a gente vê, ele vai dar uma falha. Por quê? Porque esse endereço aqui, ó, não foi passado para a memória cache. Eu olhei isso aí. Você vai olhar aqui embaixo, né? Nesse estado inicial. Só tô te dando isso aqui como exemplo primeiro, né? O processador precisa do endereço 0000010. Para ele buscar lá na memória RAM, é um puta de um trampo para ele. Demorado pra caralho. Ele é muito mais rápido. Você pensa que a memória RAM toma energética e o processador é cocaína pura. Sim, pancada. E ele é muito rápido. Então ele não aguenta esperar. Então ele precisa de um negócio ali para agilizar as coisas para ele. E aí faz a memória cache. Para ter um atalho ali para ele. Então a memória cache vai buscar as coisas da memória RAM, já pensando nesses algoritmos aqui, ó. Né? Ah, você usa sempre esse endereço aqui, então já vou puxando esse endereço aqui sempre, né? Ah, você está usando esse endereço e é uma programação procedural, né? A próxima instrução é essa, então já vou puxando esses endereços aqui, vou deixando eles prontos e a cache vai trazendo isso daqui. Só que às vezes o processador vai querer puxar o negócio lá da memória cache e não vai estar na memória cache por causa de um jump, por causa de um erro, por causa de agora entrou um outro processo de uma outra thread e aí, sei lá, não é mais o mesmo procedimento que estava acontecendo. Então, aí, às vezes, essa chamada do processador na memória cache vai dar uma falha, um acerto. Em qualquer lugar, em qualquer livro que vocês procurarem, em qualquer vídeo no YouTube que vocês procurarem, eles vão falar de miss e de hit. Beleza? Aqui ele está pedindo para você colocar falha, que seria o miss, e acerto, que seria para o hit. Beleza? Você vai ver no estado inicial da memória. Aqui ele deu um estado inicial da memória cache. Se ele não tivesse dado estado inicial nenhum, o primeiro definitivamente ia ser um miss, porque você pensa que a memória cache está vazia, né? A memória cache ela precisa de energia para ela estar ativa, então logo se ele computador tudo dá miss direto, porque não tem nada salvo na memória cache. Ela precisa buscar tudo na memória RAM de cara, de primeiro. Então a gente vai olhar para isso daqui, para esses índices e essas tags. Esse V aqui é só mesmo se foi buscado ou não. O V é para indicar esse miss ou esse hit de cara, mais rápido. Só que você sempre tem que olhar também esse valor aqui todo. Primeiro que ele busca é 0000010. 0000010 não está aqui. Então ele vai dar uma falha. Você não tá vendo ele aqui, né? Esquece esse V aqui por enquanto. E vamos pensar que só no endereço, né? É, aqui ó, tá vendo que tem 7 bits, né? Então esse endereço aqui, ó, é o endereço da memória RAM, né? Só que ele foi puxado para a memória cache? Não. Então vai dar um miss. Vai dar uma falha. Você olha por tag e índice. Aí que é o contrário. Então, por exemplo, esse aqui não tá. Por quê? Porque todas as tags nossas têm um 11, né? Esse 11, lógico que não está nesse endereço. Não tem uma sequência de 4 uns aqui, né? Mas aí como é que a gente vai ler isso aqui e vai salvar aquilo lá? Tá. O meu endereço da memória seria isso aqui, ó.
esses 7 bits aqui. Beleza? E aí como é que eu vou separar eles? Os bits menos significativos é o meu índice. Por quê? Porque é o seguinte, a memória ela tem lá vários espacinhos, né? E aí você imagina que a memória cache é bem menor do que isso. Eu vou colocar uma memória cache só com 3 aqui, ó. Só pra a gente entender mais fácil aqui, porque senão fica muito desenho. Como é que é feito o mapeamento? Esses 3 aqui vão ocupar aquelas posições. Esses 3 aqui vão ocupar aquelas posições. Esses 3 aqui vão ocupar aquelas posições. E essas posições aqui, ó, né? Isso daqui a gente aglomera elas em tags e o que fica é o índice, que é justamente os bits menos significativos. Por que bits menos significativos? Porque isso daqui na memória tem um endereço assim, ó. Ih, caralhada de trem, ó. Ih, um monte de coisa. E aí termina com 000. O próximo, ele também tem essa mesma caralhada de coisa. Ih, olha o tanto de trem aqui, ó. Parecidíssimo, só que o final dele é 001. O próximo campo da memória RAM é o 010. Entendeu? Então ele vai sempre pegar o bit menos significativo, porque aí ele vai separando por blocos. Esse bloco aqui vai entrar na memória cache, né? Esse primeiro entra no primeiro lugar, esse primeiro entra no segundo lugar, sempre. Só que às vezes pode ser o primeiro aqui desse bloco, pode ser o segundo desse bloco que entra, pode ser o quarto lá do bloco lá da frente. E a tag então é o resto. A tag são os bits mais significativos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que são justamente as 8 posições que esses binários podem me dar. Eu tenho 3 binários de índice, então são as 3 posições. E essa parte vocês não entenderam. Vocês estão meio confusos ainda. Entender mais para saber se deu hit ou miss. Eu não entendi a parte da frente escrita. Se, por exemplo, ali meu número fosse 50, se fosse 1111, na parte do índice eu vou escrever 011 ou vou escrever tipo... Peraí, como é que é o número? Tipo assim, se fosse no final 11, Quer dizer que, ó, isso daqui é o meu índice. Então, 011 mesmo, eu não leio ele da direita para esquerda agora. Então 011. Esse tag entra aqui, né? Porque as minhas páginas lá na memória RAM estão todas assim. Ô, valor, mano. Se eu uso 3 bits de índice, isso daqui vai repetindo na memória RAM. O que vai mudar é a tag para cima. Então eu posso mapear esses 8 primeiros endereços da memória RAM para entrar na memória cache. A memória cache só tem 8 espaços, certo? O primeiro sempre vai receber um final 000. O segundo espaço da minha cache sempre vai receber um final 001. O que vai mudar é a tag, que vai me falar se está no primeiro bloco, se está no segundo bloco, se está no terceiro bloco, se está no quarto bloco. Mas minha memória RAM, minha memória cache, perdão, ela sempre vai ter só esse tamanho. E aí eu vou passar esse daqui aqui para a primeira posição. Se eu quiser passar esse daqui, ó, eu tenho que passar justamente ele para a última posição. Ele não pode pegar outra posição que não seja a do mesmo índice da dele. Entendeu? Então, eu vou pegar esse endereço aqui, ó, esse 0000010, e vou separar ele aqui, ó. Então eu tenho tag e tenho índice. Então eu vou aqui no índice, ó, o índice 010. Ó, tem coisa no índice 010. Tem um 1 aqui. O 1 é só para dizer se foi usado ou não.
Só que a tag é diferente. A tag é 11. A tag não é 0000. Faz parte do mesmo, do mesma posição relativa, só que é de outro bloco. Então, na verdade, isso daqui vai dar uma falha. Por quê? Porque ele queria esse endereço. E esse endereço não está aqui. Tem um parecido. Você tem um, mas um é só para falar que aquilo lá está sendo usado ou não. Então eu vou gravar um novo número na frente. Aí você vai gravar esse número na frente. Então, no lugar aqui desse 11 aqui, ó, entra o 0000 aqui. Aí vou colocar no caso o lado de lá, para o estado inicial. Você vai colocar... aqui ele só deu esses dois, né? Que é o estado inicial e o estado final. Mas aí altera de novo, não altera? E aí vai alterando de novo. Você vai fazer várias chamadas, igual isso daqui, até chegar lá no fim. Mas aí eu posso Sempre substituindo. Na verdade, o professor, pelo menos, ele falou que não apaga. Ele falou só pra fiscar isso pra mim. Nossa senhora. Ele falou pra não apagar. Sério? Ele falou pra não apagar. Então não apaga, vai escrever na frente. Vai ter que escrever tipo um quadro embaixo e fazer. Você vai ter que escrever esses dados aqui, ó. Aqui é o endereço inteiro, né? Então você vai ter que escrever aqui, ó. No final, se for chamado todos os campos, todos os vezes aqui vai estar 1, né? A tag vai vir junto com o endereço, mas aqui no dados vai estar aqui assim, ó. 0000, 010. Depois, às vezes, vai que ele chama esse daqui. Aí tem que mudar. Mas o final vai ser sempre 010 aqui nesse canto, ó. Mas é a A tag muda. A tag é sempre o último, ó. Se esse aqui foi o último que entrou, essa aqui vai ser a última tag. Você só risca. Ele quer ver. Ele quer ver tudo, né? Então, Gente, foi o máximo que eu pude fazer. Mas eu vou recomendar pra vocês também esse cara aqui. Eu acho ele melhor que o pessoal lá da Univesp, que é o professor Santiago. Bom, então... Esse cara aqui ele explica muito bem. Foi daqui que eu tirei a ideia de pintar esses caminhos aqui. Ele tem essas aulas todas também, só que ele explica muito mais coisa. Então vocês têm que dar uma olhada aqui na timeline e ver o que ele não tá que não interessa pra vocês. Isso daqui não interessa. Isso daqui é uma coisa que não interessa. Isso daqui é uma coisa que não interessa, né? Então você só pula mesmo para a parte que te toca. Explicando flip-flop de novo, né? Então só puxa lá para os caminhos de dados. E aí tem a playlist no canal dele, olha lá, arquitetura de computadores. E a playlist tem aqui, ó, caminho de dados, memória cache, otimização de memória, memória virtual, pipeline controle, pipeline com razão de dados, tá? Volta lá pra imagem que você tá fazendo, só pra te fazer uma pergunta. No caso, a memória só vai alterar quando o V tiver 1 e for o mesmo índice, aí eu troco a tela. Não, ela sempre vai alterar. O processador quer, a memória cache recebe. É assim. A questão é que o V vai falar se aquele campo da memória cache foi utilizado alguma vez ou não. Se no estado final tiver 0, quer dizer que ele não usou aquele campo hora nenhuma. Em nenhum momento ele encostou naquele campo. Entendeu? A questão se vai dar miss ou hit, se vai dar acerto ou falha, é se exatamente aquele endereço está lá dentro da memória cache. Não tem nada a ver com V, sabe? O V é outra coisa. O endereço tem que estar tag e índice iguaizinhos do endereço lá. Trocados, né? Ao C. Que beleza, né? Maravilha. Gente, a mesma coisa. Chegando em casa, já vou upar esse negócio aqui pro Drive. Quem quiser ver de madrugada já consegue baixar o negócio rápido. Enquanto isso, o YouTube fica processando. E aí amanhã de manhã já deve estar disponível para assistir no YouTube mesmo.